Irmãos que estão nos dando a honra da sua presença, quero fazer menção rapidamente aqui. Aproveita, coloca o teu celular logo no silencioso aí, por favor, tá? Não permita que ele toque na hora do culto, para que você não seja anátema. Então coloque no silencioso ele. Se você precisar falar com alguém, não desligue, mas coloque no silencioso. Se alguém tem uma criança, você já sabe o protocolo da casa. O bebezinho chorou, vai lá fora, pega o vento com ele. Depois você retorna, em nome do Senhor Jesus. A gente vai ministrar uma palavra ao seu coração. Está conosco ali a irmã Socorro, a amiga dela, esqueço o nome da irmã, mas sejam muito bem-vindas, tá bom? É um prazer receber vocês. Aqui o Rafael, tempão que o Rafael não vinha aqui, mas hoje aprove a Deus trazer ele, juntamente com sua esposa. É um prazer receber vocês. Tem uns irmãos que estão nos visitando aqui à minha esquerda. Tem mais alguém aqui desse lado que está nos visitando? Aqui, ó. Tem algum visitante aqui? Tem algum visitante aqui no meio? Aqui no meio, só levante a mão assim se está visitando, por favor. Levante, irmão, por favor, se você está nos visitando. Amém. Você não levantou a mão porque já é de casa. Amém? Fique muito à vontade, nós estamos muito felizes em recebê-los aqui nessa noite. A igreja está feliz. No 3 a gente vai dizer um amém bem forte. 1, 2, 3. Amém. Amém. Esse amém é para você ficar à vontade e retornar sempre que puder, que quiser. Carta de Paulo aos Filipenses. Querido Deus, esse povo todo que está aqui veio atrás de uma palavra, e o meio que o Senhor usa para nos consolar, nos admoestar, nos exortar, nos edificar, é a pregação da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, aquilo que o Senhor intentou no meu coração, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós temos uma necessidade, e ela não é só física, ela é da alma. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, para falar com Teus filhos. Toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais, e que a Tua palavra possa ser transmitida e que o Teu nome possa ser glorificado. Eu sei, Senhor, que Tu tens algo para nós nessa noite. Fala conosco de uma maneira especial. Que todos digam amém. Queridos, terça-feira passada, nós estivemos falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, uma noite ímpar, uma noite singular, onde Deus nos... Deixa eu ver se não está aqui, se a pessoa se toca o meu. Misericórdia. Pronto. E Deus nos proporcionou uma noite abençoada. Falamos do contexto da carta, a heresia que rondava a igreja de Colosso. E hoje a carta é Filipenses. Essa carta aqui é uma carta muito excepcional, por causa de todo o enredo que gera, que está em torno dessa carta aqui. A cidade, essa igreja, a forma que ela nasceu, a viagem missionária de Paulo, o trabalho de Paulo com os filipenses, isso aqui tudo realmente é digno. Você pega estudiosos do Novo Testamento, eles vão dizer que Filipenses não tem um glamour teológico de Corinto, nem de Romanos e muito menos de Efésios. É uma carta pessoal. Paulo está escrevendo para amigos. Por que para amigos? Porque a igreja de Filipe, de longe, disparada, foi a igreja que mais investiu no ministério do apóstolo. Só para você ter uma ideia, quando Paulo estava na Macedônia, mais precisamente na cidade de Tessalônica, essa igreja mandou 2 vezes mantimento para o apóstolo. A viagem de Paulo a Corinto, a igreja de Filipenses também ajudou. A viagem de Paulo para a Ásia, ou melhor, para Jerusalém, para Cesareia, a igreja de Filipenses também ajudou Paulo. Então Paulo criou um laço afetivo muito forte com essa igreja. O primeiro ponto que eu preciso frisar é que essas cartas, no mundo antigo, existia todo um protocolo para uma carta. Ela poderia ser escrita pelo próprio Paulo, por exemplo, a carta aos Gálatas, ele fala, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Ou ela poderia ser escrita por um escriba. O termo técnico para isso é um amanuense. Não era muito fácil isso, viu? Um escriba, um amanuense, ele poderia escrever uma carta. Por exemplo, Paulo falava Romanos, e Tércio, o seu amanuense, o seu escriba, era quem copiava a carta aos Romanos. Só que essa carta aqui, eu falei que ela vai despertar muita coisa. Olha o tema dela, repita comigo, diga assim, carta da alegria. E quem escreve ela é um homem preso, viu? Poderia ser a carta do desespero ou a carta da murmuração,
mas um homem preso. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi preso em Corinto, Paulo foi preso em Cesareia, Paulo foi preso em Jerusalém, viu? Paulo foi preso 2 vezes em Roma, e essa primeira prisão ele escapou e a segunda ele morreu. Estudiosos estimam que essa carta foi escrita entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Por quê? Porque em 64, no império de Nero, o louco, Paulo vai morrer, vai ser martirizado, quando ele escreveu as cartas pastorais. Essa primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, segundo alguns estudiosos, alguns variam de pensamento, escreveram essas 3 cartas aqui. E essa cidade, ela é uma cidade muito desenvolvida. Na verdade, Filipos, a primeira igreja da Europa, olha isso, a Europa é bem antiga, primeira igreja da Europa, ela era uma colônia romana onde aposentados, soldados aposentados de guerra iam para lá. Você for estudar sobre Filipos, você vai observar que ela era uma Roma em miniatura. Eles conseguiram algo muito difícil, que é o chamado ions itálico. O ions itálico era uma cidadania romana. E a cidade que tivesse o ions itálico, ela tinha todas as regalias que o império ou que a grande capital Roma tinha. Então era muito comum, era muito fácil você andar em Filipos e você encontrar anfiteatros, bibliotecas, banheiros públicos, tudo que Roma dava para os seus habitantes, as cidades que tinham os ions itálicos, elas também conseguiam. Essa cidade também se desenvolveu de uma forma muito forte, porque ela ficava entre uma estrada que ligava o Ocidente ao Oriente, o Oriente ao Ocidente. E essa estrada fez com que Filipos se desenvolvesse de uma forma muito grande. E a forma que Paulo chegou aqui, você vai encontrar isso, você sempre digo, traga uma caneta e um lápis para você anotar, que a gente não tem tempo de falar tudo, mas você vai encontrar essa história em Atos, capítulo de número 16. Quando Paulo chega em Atos 16, a sua segunda viagem missionária, no primeiro capítulo 13, a igreja envia ele para a primeira viagem junto com Barnabé e com Silas. Na segunda viagem missionária, Paulo vai fazer uma série, capítulo 16, 17 e 18, ele vai fundar 5 ou 6 igrejas numa série de viagens. Até chegar no capítulo 19, na cidade de Éfeso, que é a sua terceira e última viagem. Só que o propósito aqui, escute, essa cidade ela foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe II da Macedônia. E Filipe II da Macedônia conquistou nas suas batalhas a cidade de Filipo. E quando Cristo apareceu em cena, quando o cristianismo começou a se desenvolver em cena, Filipos era uma grande cidade, com grandes requisitos, e Paulo, como já disse por diversas vezes aqui nessa tribuna, ele era um missionário fantástico e estrategista. Dr. Hernandes Dias Lopes, Dr. Augusto Nicodemos, Dr. Ronaldo Lidório, que são 3 pastores presbiterianos, recomendo, você pode escutar, só tire o sensacionismo, continue falando em línguas estranhas, tá? Dá um glória aí, irmão. Mas você pode pesquisar sem medo de errar, e você vai observar que quando eles falam acerca de missões, eles vão dizer que Paulo procurou os grandes centros, aglomeração, os lugares onde tinha mais pessoas. Por exemplo, e é verdade, ó, Corinto é capital de uma província da Acaia. Tessalônica, capital de outra província, da Macedônia. Éfeso, capital de outra província, da Ásia. Então ele sempre procurou as maiores cidades. Pergunte por quê? Só fala se você perguntar. Porque ele queria levar o evangelho para onde tinha mais gente. É muito mais fácil proclamar a verdade da onde tem muita gente do que de onde tem pouca gente. E quando ele chegou aqui, presta atenção, o que tem em comum? Se eu chego na Bereia, ou eu cheguei na cidade dos bereanos, tem uma sinagoga, tem o quê? Então Paulo foi para a sinagoga. Cheguei em Tessalônica, tem uma sinagoga, Paulo foi para a sinagoga. Cheguei em Corinto, tem uma sinagoga. Cheguei em Éfeso, também tem uma sinagoga. Você observa que cada local desse tem uma casa, uma reunião, um local para reunir pessoas, só que Filipe não tem. Então Paulo procurou o rio, e lá no rio ele começou a fazer uma campanha, estou brincando, ele começou a pregar. Lá no rio ele começou a pregar a palavra, e diz a Lucas narrando em Atos 16, que lá tinha uma mulher rica, prosélita. Pastor, o que é um prosélito? Prosélito é um judeu que está saindo do judaísmo, ou melhor, é um gentil que está virando judeu, ele está deixando o paganismo, e essa mulher era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Lembra da igreja de Tiatira do Apocalipse? Ela era de lá, e ela era vendedora de púrpura, que era um dos materiais mais caros que tinham nesse tempo. E olha como foi o Espírito de Deus. Paulo foi lá, ele fez uma reunião, pregou a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e nesse dia que ele pregou, Deus tocou no coração de uma empresária. Calma que eu não vou te pedir dinheiro, tá? Eu vou pregar Cristo para ti, presta atenção para mim, não tranca o teu coração aí, pelo amor de Deus. E nesse dia que ele funda essa igreja,
na casa dessa mulher empresária, nasce a primeira igreja em solo europeu. Ela pegou, Deus abriu o coração dela, e tem 3 conversões aqui. Dr. William Barclay vai dizer que a cidade de Filipe, a igreja de Filipe, melhor dizendo, ela é multicultural e multirracial. Deixa eu te explicar por quê. Porque lá tem, escuta, lá tem Lídia, que é rica, lá tem um carcereiro, que é classe média, e lá tem a jovem possessa, que é pobre. Lídia é asiática, o carcereiro é romano, e a jovem possessa, ela é grega. Então tem 3 nacionalidades diferentes e 3 classes diferentes. Quando você pega um estudioso chamado Dr. Enéas Tognini, que é um pastor batista muito veterano, que tem obras fantásticas, ele escreve muito sobre a história da igreja também. Dr. Enéas Tognini vai falar algo tremendo. Ele vai falar assim: olha, a base para a gente entender como o cristianismo explodiu é muito fácil. Por quê? Porque as outras religiões que imperavam ali, como os gnósticos, filósofos gregos, e como o judaísmo, como os judeus, eles eram exclusivistas. Por exemplo, quem era que os gregos queriam? Os gregos não queriam prostitutas, nem pobres e nem doentes. Eles queriam os sábios, os intelectuais. Então, para fazer parte dos gnósticos, tinha que ser sábio. Os judeus queriam quem? Quem cumprisse a lei. Então, para mim entrar no judaísmo, eu tinha que estar debaixo dos preceitos de Moisés. Aí, quando Jesus apareceu, ele falou: bora viúva, bora pobre, bora ladrão. Oh, isso, agora vocês me ajudaram. Bora tu, bora excluído. Ou seja, aí o cristianismo se tornou a religião de quê? Do povão. E explodiu. Foi um crescimento tão grande que não deu para segurar. E olha aí, hoje, em pleno século 21, 2000 anos depois, nós somos a maior religião do planeta Terra. Dá um glória a Deus por isso aí. Só que presta atenção, isso aqui, quando Paulo chegou aqui na cidade, Paulo tinha um propósito aqui, e o propósito, principalmente do capítulo 3, é fazer missões. É fazer o quê? Missões. Paulo saiu para fazer missões. Só que presta atenção, pastor, por que foram escritas tantas cartas? Simples, os apóstolos não podiam estar nos mesmos lugares ao mesmo tempo, então eles tinham tempos muito curtos para estarem naqueles lugares. E eles encontraram, para a glória de Deus, uma ideia fantástica, que foram as cartas. Por quê? Porque como eles não podiam estar presentes em corpo, eles podiam pegar uma carta e mandar para o representante daquela igreja, para que aquela carta fosse lida. Quando você vai estudar sobre canonicidade bíblica, olhe para mim, você vai observar, eu já tive a oportunidade de ler algumas obras sobre isso, quando você chega em determinado lugar e uma carta de um apóstolo vivo, de João, ou de Paulo, ou de Pedro, e nós temos carta dos 3, Pedro tem 2 cartas, João tem 3 cartas, Tiago tem uma carta universal. Quando essas cartas chegavam na congregação, elas tinham a mesma autoridade de um profeta do Antigo Testamento ou de um apóstolo vivo. Por quê? E eu te provo na própria Bíblia. Quando você vê Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir que ele fala dos dons espirituais, ele diz assim, ó, quando um profeta, quando um quê? Ele falar, 2 ou 3 julguem a profecia. Presta atenção, quando se levanta um profeta que não é apóstolo e ele fala no meio da congregação, as outras pessoas devem julgar a profecia daquele profeta. Mas quando ele escreve, Rafael, ele fala, eu, Paulo, escrevo, é mandamento do Senhor. Meu Deus. Então, quando um outro profeta se levanta, eu tenho que olhar a profecia e fazer o crivo. Mas quando Paulo escreve, é o mandamento do Senhor. Então, só que preste atenção numa coisa. O contexto é muito difícil, o material é difícil. Quem dera que a gente tivesse tempo de explanar tudo. Então, uma carta dessa, nós sabemos pela carta de Colosso, que Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. A igreja de quê? Só que nunca encontraram essa carta. Nós sabemos também pela história e pela própria carta aos Coríntios, que ele escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, mas nós só temos 2 cartas. Por quê? Porque essa carta poderia chegar numa determinada comunidade, ela poderia ser lida uma única vez e nunca mais ela poderia ser lida. Ou seja, aquele momento que aquele homem lesse aquela carta, era como se fosse o último momento. Uma certa vez eu estava lendo um livro sobre uma missionária norte-coreana, um país totalmente fechado, comunista, onde o cristianismo ele é barrado de todas as formas. Ela disse que numa cadeia, ela pegou uma parte do evangelho de João. Que parte? Uma parte do evangelho de quem? E lá tinha um trecho do capítulo de número 1 de João, e ela ficava lendo aquele trecho da Bíblia todo dia escondida. Ela ali guardava, porque eles não têm acesso à Bíblia. Se você pesquisar na internet, você for na internet, algum missionário, algum missiólogo, algum missionário transcultural que faz missões para fora, você vai ver que quando um povo, uma tribo, recebe
o evangelho no seu idioma, meu irmão, é uma festa que emociona demais, porque esse povo não tem facilidade para ter os livros. Quando eles têm o novo, eles não têm o antigo, e quando tem o antigo, não tem o novo, porque é muita dificuldade para traduzir, e tu tem a Bíblia e tu não lê. Dá glória, irmão, senão eu não falo mais. Não é verdade, irmão? Então a gente... Jesus amado, não me olha bravo não, irmão. Presta atenção nisso aqui. Quando Paulo chegou nisso aqui, a Bíblia diz que ele estava preso. Ele estava o quê? Irmão, coloca a irmã Sandra para mim, capítulo 1, versículo de número 12. Eu vou até onde dá, tá bom? Capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha a palavra desse homem aqui, ó. Paulo escrevendo: quero ainda, irmãos, cientificai-vos que as coisas que me aconteceram, o que, pastor? A prisão, antes tem contribuído para o progresso do evangelho. Como assim? Quando você escuta ou estuda sobre os 4 cavalos do Apocalipse, os selos, você vai observar que um selo, que é o cavalo branco, que a gente fala e na visão milenista diz que podem parar o pregador, mas não podem parar a mensagem que o pregador prega, viu? Então Paulo está olhando essa situação, e ele está vendo que tudo isso aqui é um propósito divino. De quê? Deus tinha um propósito, e se você for observar no capítulo 4 na sua casa, que o propósito de Deus era que o evangelho chegasse dentro de Roma, porque Deus tinha pessoas para salvar ali dentro. Só que no capítulo 1, no versículo de número 14, escute, aconteceu o seguinte: Paulo era o tipo de obreiro, olha aqui para mim, era o tipo de pastor, na verdade ele era tudo, pastor, missionário, discipulador, obreiro, ele era universal, o cara era fantástico, olha para mim, só que ele está preso, ele está o quê? Então se Paulo não faz, alguém vai ter que fazer. Amém ou não amém? Aí olha o que diz o texto: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. No momento que ele foi preso e a igreja ficou ansiosa, pensando que ia acabar, Deus começou a despertar os irmãos. Dá uma olhadinha para o teu irmão, que eu tenho uma palavra para ele. Olha, estou esperando. Diz assim: Deus quer despertar você. Se tu falasse assim: Deus vai te dar uma casa, meu irmão, tu ia ver o glória. Olha aí para ele e fala assim: Deus vai despertar você para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Só que presta atenção, versículo 21, irmã Sandra. Olha aqui para mim, crente, olha aqui para mim. Paulo tem, Jonathan, estou te chamando lá atrás. Paulo tem um problema. Olha aqui para mim, Paulo tem um problema, entre aspas. Irmão, essa passagem que eu vou ler para você e vou te narrar, ela é uma das passagens mais lindas que tem nessa carta, se não no Novo Testamento. Olha o que diz o versículo 21. Ele preso, sabendo que agora pela prisão alguns irmãos despertaram, e ele falou para Deus assim, ó: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Coloca o versículo 22. Aí ele vai fazer uma oração a Deus. Presta atenção, tem 2 prisões. Quantas prisões? Nessa aqui, antes de ler, olhe para mim. Antes de ler, nessa aqui ele está meio indeciso, Patrick, se ele vai morrer ou se ele vai sair. Na 2 Timóteo 4, ele sabe que ele vai morrer, porque na passagem, irmã Silva Letícia, ele diz assim, ó: eu já estou sendo entregue por oblação. Ou seja, ele sabe que ele vai, dali ele não sai, ele não passa do martírio. Mas aqui, ele não tem certeza se Deus vai dar mais uma oportunidade para ele ou não. Mas olha essa oração, irmão. Quando a gente chega no nível que nós falamos de maturidade espiritual, maturidade bíblica, o que significa isso, pastor? No português rasgado, é tu aguentar a porrada da vida. Desculpe usar essa expressão, não pode falar lá em púlpito. É tu aguentar a peia da vida, é tu aguentar os vendavais da vida. Quando tu está preparado e aguenta os vendavais da vida, tu vai criando uma carcaça e tu vai criando maturidade espiritual. Tu não consegue maturidade espiritual falando em língua, pulando no monte. Tu consegue maturidade espiritual no deserto. É só assim que Deus é capaz de te formar. Olha essa oração aqui, vamos cá, vamos lá. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que eu de escolher. Tipo assim, ó: Senhor, olha aqui para mim, por favor. Eu estou totalmente tentado em morrer, porque se eu morrer eu vou te ver. Meu Deus do céu. Porque Paulo chegou, olha aqui para mim, Paulo chegou num nível tão pesado, tão maduro, tão forte espiritualmente, que para ele, nada do que acontecesse, tanto que na frente, no capítulo 2, ele vai chamar tudo isso de refúgio. Depois tu vê lá na tua casa o que é refúgio, para te não te escandalizar. Olha aqui para mim, por favor. Aí ele aprendeu, tanto a carta, o tema da carta é o quê? Carta da alegria. Por que tem muita gente que vive triste? Porque ele procura alegria no emprego.
ele procura alegria no sexo, ele procura alegria na droga, ele procura alegria nas coisas materiais. E quando falta, o que acontece? Ele fica triste. É todo o tempo que tem dinheiro. Mete a mão no teu bolso aí. Já te falei, não vou te pedir dinheiro. Mete a mão no teu bolso aí. Mete a mão no teu bolso. Mete a mão no teu bolso aí. E fala assim: Senhor, enche para a glória do teu nome. Profetiza aí nesse bolso, vai. Enche para a glória do teu nome. Não é todo final de mês, meu irmão. Está pegando. Presta atenção aqui para mim. Só que Paulo aprendeu, Tássio, colocar a alegria dele no Senhor. Ou seja, o que acontece? Ou seja, o que satisfaz Paulo é só uma coisa. Pergunte qual? Fazer a vontade do Senhor. Tanto que ele olha para o lado. É interessante que ele vai ter um diálogo. Ele fala: eu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, melhor das tribos dos fariseus, quanto à lei zeloso, quanto à igreja perseguidor. Aí ele olha e fala assim: para mim tudo isso, ó, porque a minha alegria agora é fazer a vontade do Senhor. Aí ele está orando a Deus, ele fala: Pai, olha essa oração, isso aqui é uma oração, irmão. Pai, se viver traz fruto, se eu viver na carne, se eu continuar, vai trazer fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Agora leia o versículo de número 23, por favor. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido. Eu tenho desejo de partir e estar contigo, que é incomparavelmente melhor. Por exemplo, se eu te perguntasse assim: tu quer morrer? O que tu ia me responder? Seja sincero. E se tu perguntasse para mim: se eu quer morrer? Eu ia falar: não. Pergunte por quê? Porque nós somos apegados com essa terra aqui. Só que ele chegou num nível tão distante de nós, meu irmão, que aqui para ele já não é mais nada. Senhor, escuta uma coisa, ele só quer ficar para um propósito. Pergunte qual? Servir o reino. Olha para o teu irmão, se ele não der glória com essa eu desisto. Olha para ele e fala assim: tu só serve para uma coisa. Diga assim: a tua vida só serve para um propósito: servir o próximo e o reino dos céus. Senhor, estou tentado. Mas escuta, Pai, olha para mim, crente. Mas se a minha vida, se eu viver a minha vida em carne, for me dar tempo, é como se ele estivesse falando assim: Senhor, se eu sair, olha, Pai, irmão, me ajuda no glória, que é forte essa. Olha, Pai, eu já fundei uma igreja na Bereia, uma em Tessalônica, uma em Corinto, uma na Acaia, uma em Atenas, vou para Éfeso. Pai, se tu me der mais uma chance, eu ainda fundo mais umas 50. O cara queria viver para servir. Tem pessoas, irmão, olha para mim, por favor. Tem pessoas que passam uma vida na igreja e elas não conseguiram encontrar alegria em servir ao Senhor. Tipo, ela vem para a igreja, quando está tudo bem, a fé dela está ativada. Até a voz dela, a entonação da voz fica diferente. Quando está tudo bem, está tudo certo, e Deus está fazendo, aparentemente ela: meu Deus, eita glória, até paz do Senhor, paz do Senhor, meu irmão, eita soldado, eita glória. Olha para mim. Tirgue diz que, olha, escuta para mim. Só que quando as coisas começam a dar uma fechadinha, irmão, posso falar? Posso falar? Tem irmão que não aguenta ouvir uma fofoca do nome dele que ele quer desistir. Meu irmão, Cristo não morreu para te não aguentar uma fofoca. Olha aqui para mim. Aí ele vem: ah, pastor, a irmã, estou decepcionado. O que foi? A irmã está falando do meu cabelo. Segura. Gente, o problema desse cara é Roma querendo a cabeça dele. Esse cara não tem mais liberdade de estar em vias públicas, nos anfiteatros e nas sinagogas falando. E quando o diabo, dá glória em nome de Jesus aí que eu vou te falar. E quando o diabo colocou ele no cárcere, na verdade Deus, para de dar moral para esse encardido. Quando Deus colocou ele nessa provação, para ele ser provado ao extremo, quando Satanás pensou que ele ia parar, ele falou assim: me dá uma pena. Levante a sua mão em nome de Jesus e receba essa palavra.
Há uma graça nesse ambiente diferente. Há uma coluna de nuvem de glória nesse ambiente diferente. Levante a sua mão. Toda vez que o diabo pensar que vai te parar, Deus vai colocar uma pena na tua mão e dizer: escreve. Aleluia. Aleluia. Escute isso aqui, ó. Uma coisa tão interessante, que tinha um sentimento no apóstolo Paulo. Gente, todos nós temos um modelo. A gente sempre busca uma referência para se espelhar. Sim ou não? Geralmente as primeiras são quem? Meu pai, minha mãe, um patrão, uma pessoa, alguém do meu convívio, alguém que eu gosto, um pastor do YouTube. Para alguns é a Anitta. O Neymar. Ainda abre a boca e fala: meu ídolo. Aí está aqui no culto de noite. Não passa daqui, ó. Presta atenção aqui. Todos nós temos uma referência. Deixa eu te... Pastor Narciso, por que Paulo é tão decidido? Por que Paulo é tão diferenciado? Por que Paulo tem tanto isso? E meu irmão, o Patrick falou aqui no domingo que Deus chamou ele de boi bravo. Porque tu luta, tu recalcitra contra os aguilhões. Ele explicou o que era aguilhão, que era colocado no boi. Deus estava chamando Paulo de boi bravo, um homem totalmente truculento. Amém ou não amém? Olha o segredo aqui, ó. Qual o sentimento que arde em você pelo reino? Capítulo 2, versículo de número 5, por favor. Tu lê e dá glória, que quem tem poder é a palavra. Lá vai. Tem de vós, ou que haja em vós, o mesmo sentimento que também, olha quem era a referência de Paulo, que houve em Cristo Jesus. 6, até o 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ei, se o maior de todos, uma vez, só fala-se toda a glória essa. Olhe para mim. Uma vez a gente estava aqui no culto do meio-dia. Aí chegou o profeta do Marajó, Sumano. Aqui, não vou falar o nome dele, mas alguns irmãos sabem quem é. Aí ele chegou aqui e deram uma oportunidade para ele. Ele pegou naquele sotaque cametaense ou marajoara, que fala daquele francês aportuguesado, aquele português misturado com francês. Ele falou assim: irmão, ele pegou o microfone e falou: irmão, se Jesus sofreu, como é que tu não quer sofrer? A igreja foi impactada. Aí quer dizer que o mais top dos tops, o dono de tudo, o autor da criação, o Deus soberano, o Deus de glória, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o todo-poderoso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o maior de todas as coisas, a imagem do Deus invisível, vem, se humilha, se toma de servo. Aí tu, cheiroso, deixa eu respirar. Era como se Paulo estivesse falando assim, ó: se o maior de todos se fez ser. Irmão, era simples. Olha isso, olha aquilo. Irmão, não entra na nossa... É tão grande, Bruno, que a gente não consegue entender na nossa limitação humana. Era muito simples Jesus vir aqui falar: pai, bora resolver essa parada lá, bora. Coloca aí 7 querubins, 2 arcanjos, manda Miguel comigo, a gente chega lá, dá 2 raios no diabo. Ele nasce numa virgem, no interior, na Galileia. Oh glória! Lá no Getsemane, perto da cruz, lá vem Pedro. Chegou. Quem é que quer pegar o mestre? Pedro. Pedro. Aí ele vai lá, ó. A espada que eu uso não é essa. Levante a mão. A espada que eu uso é a espada da justiça, que tem 2 gumes, uma para justificação e uma para juízo. Olha para o teu irmão rápido, por favor, e pergunta para ele: qual o sentimento que tem dentro de ti pelo reino? Irmão, olha para cá. Eu não consigo compreender. Olha para mim, por favor. Feedback.
Eu não consigo compreender como é que uma pessoa vive 12 meses, 365 dias, e dentro de todos os projetos anuais que ela tem, não entra nada por reino. Mas ela fala que ela é crente. Você é um simpatizante da fé. Você é mais um daqueles irmãos que enche igreja e que não conhece Jesus. Eu postei nos meus status, até alguns irmãos compartilharam. Se tu diz que Jesus é Salvador e Ele não governa a tua vida, ainda tu não foi salvo. Porque se Jesus é o teu Salvador, as minhas vontades ficam, agora eu tenho que fazer as vontades dEle. Quem? Porque olha, Senhor, eu quero te seguir. Quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue, meu irmão, lá. Agora escuta, repita comigo assim: para todo obediente, Deus tem uma bênção. Só fala o cinto da glória. Agora eu falo, capítulo de número 2, versículo de número 9. Estou de olho no relógio aqui. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus, é o nome de quem? De Buda. Para que no nome de Maomé, também não. Para que no nome de Kardec, não. Para que no nome de Maria, não. Estou esperando toda a glória. Escuta, quando Paulo fala assim, ó, como tu me obedeceu, olha para mim aqui, por favor. Como tu me obedeceu, como tu te humilhou. Agora só tem uma maneira de quem está na terra ser justificado e chegar aqui. Por isso ele falou: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sabe o que significa isso? Significa que todo o cosmo, escuta, todo o cosmo está sobre o poder de Cristo. Deixa eu te perguntar, olha para mim. Qual foi a vez que Cristo passou numa rua, numa cidade ou numa casa e ele disse assim: cego veio e o cego ficou sem ver? Se ele falasse paralítico, levanta, o osso tinha que dar um jeito. Mar, te acalma, o mar tinha que acalmar. Sogra de Pedro, passa a febre. Paralítico de Marcos 2, seja curado. Tanque de Beteja, levanta e anda. Porque o cosmo estava sobre a ordem dele. Porque ele obedeceu um princípio do... Como é que tu quer receber bênção? Pastor, segura. Baixa 5 centavos, baixa 5 centavos. Olha para mim aqui. Pastor, não entendo. Eu dou meu dízimo todo mês. Tu quer comprar o dono do ouro da prata? É Ageu. Fala para esses crentes sem vergonha que congregaram na casa de Salomão, que eu sou o dono do ouro da prata. Se eu quiser, eu faço uma melhor do que Salomão. Olha para o teu irmão. Olha. E fala: é melhor obedecer. Completa. Do que sacrifício. Obediência. Obediência gera. Vamos lá, para terminar. Escuta. Capítulo de número 3. Rapidinho. 5 minutos. Paulo e a salvação pela graça. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses aqui? Os estudiosos falavam que tinham judeus e gentios pagãos que tentaram se filtrar ali para tentar corromper o que Paulo tinha ensinado sobre salvação pela graça. Tanto que isso era assim também que acontecia no versículo de número 5 e 6. Olha o que diz. Capítulo de número 2, versículos 5 e 6 foi a mesma coisa que aconteceu. Só que ele vai mostrar para esses homens o que aconteceu. Olha o contexto, rápido. Judeus, judaizantes, entraram e falaram o seguinte: esse Paulo, olha aí, mesma coisa dos Gálatas. Esse Paulo, falaram para os filipenses, para quem? Que está dizendo que é apóstolo de Cristo. Ele não andou com Cristo. Ele é um apóstolo genérico. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que guardar a lei de Moisés. Eles queriam que todos os cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo ficassem cristãos, mas circuncidados. Aí ele vai falar aqui, ó, que o verdadeiro circuncidado, capítulo 3, verso 3, pode colocar a igreja a ler, ó, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus. Escuta, está rolando aqui
uma mudança de sinergismo para monergismo. Paulo está dizendo assim, ó, eu não ensino mais salvação pela graça. Aí ele vai se defender, capítulo 3, verso 5. Eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, contra a lei fariseu, contra o zelo perseguidor, contra a igreja, a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda. É como se ele estivesse falando assim, ó, o que para mim era lucro, agora encontrei algo melhor. Levante a mão, eu quero liberar uma palavra para você. Melhor que o teu trabalho é Cristo. Quando é que tu vai entender isso, meu irmão? Que melhor que o teu trabalho é Cristo. Escuta, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou aqui para te ensinar. E o que eu estou te ensinando, eu tenho tentado viver em suma, na íntegra. Olha para mim aqui. Todo pai de família, todo mundo que é pai de família aqui, levante a mão, por favor. Todos os que são pais de família, por favor, levante sua mão. Eu sou pai de família, tenho 2 filhas, vou fazer 14 anos de casado. E eu sei o que é sustentar uma família, e eu sei a responsabilidade de um pai, que um pai tem com uma família. Então, o pai, ele está no automático dele, que ele tem que acordar e dormir, porque ele tem que ser, além de ele ser o provedor, ele tem que ser o sacerdote. Então isso, querendo ou não, já é uma pressão que está em nós, sim ou não? Aí olha o que o pai faz. Aí entra o espírito do Julius, do Cris nele. Tenho 3 empregos. Só não vai dançar, que eu não vou fazer aqui, né? Que ele dança. Olha para mim. Aí entrou o espírito do Júlio, gente. Tenho 3 empregos. Aí ele sai cedo, chega tarde. Sai cedo, chega tarde. Sai, o filho está dormindo, chega, o filho está dormindo. Os melhores momentos do filho, ele não passa. Os melhores momentos com a esposa, ele não passa. Pior de tudo, a vida espiritual vai, ó. Aí ele vira a igreja de Sardes. Tem fama que está vivo, mas é morto. Olha para mim. Aí ele chega. Só que Deus é assim, irmão. Deus é tão misericordioso. Dá um glória a Jesus aí. Irmão, quem é que quer deixar um... Você sabe quanto era para ter um cavalo no tempo de Paulo? Meu irmão, um cavalo é uma Ferrari. Só tem um cavalo quem é rico. Paulo tinha cavalos e cavalos, escolta, soldados andando, cidadania romana. Aí ele chama tudo isso de... Vou falar, irmã, não se escandalize, tá? Está aqui no texto, ó. Versículo de número 8. Perdi todas as coisas e as consideram como refúgio. Você sabe o que é refúgio? Cocô. Você sabia disso? Fezes. Ele está dizendo, ó, tudo que eu tinha, lixo, eu encontrei. Meu Deus. Provérbios 17:1. O homem mais rico financeiramente do mundo escreveu. Coloca para a igreja ler. Obrigado, Espírito Santo. Está aqui, ó. O homem mais rico do mundo. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes. Não. Bora portuguesar para o português do Nova Esperança. Melhor é um açaí com mortadela da glória. Aleluia. Mas tem comunhão. Ele ora e Deus ouve ele. Ele tem a alegria da salvação. Ele consegue sentir paz de espírito. Deus não quer saber como é que está o teu bolso. Deus quer saber como é que está a tua alma nessa noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Ah, se tu desse o mesmo ânimo que tu dá para o teu trabalho e para a tua empresa, para o meu reino. Porque não tem mudança dentro da casa. Porque a tua prioridade não é a mudança, não é o reino. Porque não tem mudança no casamento. Porque a tua prioridade não é o teu casamento. Porque não tem mudança na criação dos filhos. Porque a tua prioridade não é a criação dos teus filhos. Aí ele vai deixar chegar o nível mais terrível. Quando ele vê que não... Escute, para que haja temor no arraial.
tem abismos que não tem volta. Obrigado, Espírito de Deus. Escute aqui, diga assim comigo: o foco é Cristo. Capítulo 3, versículo 13. Estou terminando. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, meu Deus, e avançando para os que estão diante de mim. Meu irmão, o que tu perdeu, o que ficou, o que passou, acabou. O ontem já não existe mais. Daqui a pouco, hoje já não existe, vai ser passado. Deus está dizendo, começa a focar em outra coisa. Irmão, o que Deus vai... Escuta, ô glória, obrigado. Se eu falo assim, tu dá glória, desce do alto aqui, olha para mim aqui. Qual o tipo de crente que tu vai ser? Aquele que se converte com uma palavra. Lídia só ouviu a palavra, crente. Tu vai ser o crente como a jovem que precisou ser liberta do demônio? Ou tu vai ser como o carcereiro que teve que ter um terremoto? Uma coisa eu sei, que Deus não vai te perder. Se é pelo terremoto, se é pela libertação, ou se é pela palavra, eu não sei. Escuta, aqueles que se afastam da igreja, olha para mim, esses vai ter que acontecer um terremoto, porque a conversão pela palavra acontece para quem está presente. Você ouviu isso? Aí o camarada começou a idealizar na cabeça dele: não, meu pastor agora é o Nicodemos. Não sabe onde tu mora, não sabe quem tu é. Outra coisa, desigrejado, olha para mim. Não sei por que estou falando, papai conhece a igreja dele. Olha para mim, e vocês sabem que eu não falo. Olha aqui, pega os frutos do Espírito de Gálatas 5 e joga na tua vida: longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Sabe para quem é isso? É para o próximo. Lá na tua casa, nem os frutos do Espírito tu desenvolve. Lá na tua casa, ninguém vai te servir. Tu não pode te servir Santa Ceia. Alguém tem que te servir. Lá na tua casa, tu não pode te batizar. Ah, pastor, mas não gosto da igreja, porque na igreja tem muito fofoqueiro. Na igreja tem... Olha para o lado que eu estou sentindo graça. E fala: tu está no melhor lugar. Aleluia. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha para o lado aí, ó. Está dando glória. Não está cheirado. Não está com álcool. É a graça de Deus. Estamos no melhor lugar. Aleluia. Outro dia eu fui a primeira vez no Mangueirão. Fui assistir um jogo do São Paulo com meu irmão que veio do interior. Aí eu fiquei impressionado com a torcida única. Tricolor, eu sou corintiano, eu estava secando, né? Cantando lá. Aí eu me lembrei. Falei: meu Deus, aqui é bacana, realmente o êxtase. Até mas nada comparado. Levante a mão, pelo amor de Deus. Aleluia. Aqui, meu Deus, obrigado, Espírito de Deus. Deus tem tanto compromisso com a tua vida. Deus tem tanto compromisso com essa igreja, que às vezes nós chegamos quebrados todo dia aqui, mas Ele diz: vai lá que eu vou te renovar, vai lá que eu vou te dar força, vai lá que eu te curo, vai lá que eu transformo, vai lá que eu abro a porta, vai lá que eu coloco bênção na tua mão. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Capítulo 4, olha aí, só tem 4, acabou. Não acredite muito, mas acabou, olha aí. Versículo 4, o cara preso. Meu irmão, se tu não der glória nisso aqui, o cara está preso. Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Só quer se alegrar quando está tudo bem. Olha para o teu irmão, olha e fala: bora mudar de nível. Meu Deus,
Quando a gente começar a chegar no nível de se alegrar na prova, meu irmão, porque a gente está evoluindo. Porque só se alegra na prova quem é maduro, só se alegra na prova quem é crente, só se alegra na prova quem realmente conhece Jesus, só se alegra no... Ei, tu está olhando aí, tu está falando desse pastor, não tem problema. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema. E problema em todas as áreas, querido. Tem dia que é só misericórdia, mas eu tenho aprendido a me alegrar no Senhor. Foi por isso, levante a mão, que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mantimento no curral, ainda que o produto da videira falte, eu todavia me alegrarei no Senhor. Geralmente é assim, ó. A jovem estava uma bênção na igreja, irmão, trabalhando, cuidando do departamento, cuidando dos adolescentes, ajudando o departamento infantil. Aí de repente ela quis namorar. Pastor, eu quero um aconselhamento. E o camarada pregando: ó, não namore com jugo desigual. Veja quem é, olha o que Deus te entrega. Todo o tempo instruindo para a pessoa não, mas não tem jeito. Lembra do ditado? Volta o cão arrependido com o cabo. Olha para mim aqui. Fale, minha filha. Ah, pastor, ele deixou de mim. Eu estou desesperada. Livramento que Deus está dando para ela. Se ela me ligasse e falasse assim para mim: pastor Narciso, Jesus não me ama mais, Ele não me quer mais no reino dele, aí sim, meu irmão, eu ia ficar desesperado. Mas um desgraçado carnal que quer te levar para o inferno, eu te desafio a chorar pelo teu pecado no culto. Meu Deus, eu te desafio tu chorar pelos pecados ocultos que tu tem, que ninguém conhece, a não ser o Senhor e Satanás. Não chora pelos pecados no culto, mas chora pelas coisas perecíveis e passageiras que vão fazer ruim, vão fazer mal para ele. Sabe por quê? Porque você está anos-luz longe da presença do Eterno. Capítulo 4, versículo 13. E não coloque isso aqui no adesivo do teu carro, que se eu ver na rua eu arranco. Faz um corte e põe essa lá. Olha para mim. Antes de falar tudo posso, coloca o 10. Tu que gosta de isolar texto bíblico. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado. A qual também já tinhais antes, mas vos faltava. 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser de tudo em todas as circunstâncias, já tendo experiência, tanto de fartura como de segura. Volta para o 13, olha para mim. Ele está falando assim, ó: quando eu abro a geladeira e tem água, glória. Quando eu abro a geladeira tem Danone, glória. Quando eu abro a geladeira não tem açaí, glória. Quando eu abro a geladeira tem açaí, glória. Aprendi da glória tendo e aprendi da glória não tendo. Segura. Segura, irmão, eu estou me tremendo. Deus está aqui, olhe para mim aqui. O que tem de crente murmurão? Olha aqui para mim. Ele abre a geladeira dele, só tem aquele ovinho. Dá glória, irmão, por esse ovinho. Final de mês, meu irmão, é estreito. Aí ele abre a geladeira, tá igual uma discoteca, fumaça e luz. Aí, segunda, hoje é dia 27, amanhã é aniversário da minha filha. Olha para mim, da Bela, olha para cá. 27. E o filho pergunta: mãe,
Quem vamos comer ovo? Hoje, ovo. 28. E hoje? Ela troca o nome, né? Pochó. E hoje? Bife branco. Aí ela vai comendo. Tem aquele açaí, porque eu sei que Deus providencia. Dá glória, dá glória. Aí ela pede, mete um açaí e mete no ovo e vai dizendo, ó, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eita glória, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Quando de repente, plim! Jesus amado, vale ou não vale a pena ser fiel? Quer ver, meu irmão, se tu vai passar 30 dias comendo ovo. Se tu está passando 30 dias comendo ovo, tu está em pecado, porque não é normal. Não é normal, alguma coisa está oculto aí e Deus vai revelar, porque não é normal. Porque Deus vai te testar no ovo sim. Olha, meu pai é um empresário super bem sucedido na cidade de Mocajuba. Algumas pessoas já conhecem minha casa, já foram comigo lá, já passearam comigo. Quando eu vim para cá estudar, meu irmão, deserto total. Pensa você sair de uma situação que tu está lá em cima com dinheiro no bolso e vir andar de ônibus. Eu passava na antiga Visão do lado do Castanheira. Meu sapato era igual o sapato do deserto, irmão, não acabava. Não acabava, 40 anos para acabar. E eu passando, olhando a vitrine, meu Deus, queria comprar um sapato naquela época, 80, 60 reais, não tinha condição. Passa o teu processo. Olha para o teu irmão, é a última, de verdade. De verdade. Pergunta para ele assim, se tu tivesse 1 milhão, onde tu estava agora? Mas nunca que tu ia estar aqui me ouvindo. Rapaz, se tu viesse com 1 milhão para cá me ouvindo, tu é muito crente, cabra. É o seguinte, ó, Deus vai falar assim, ó, vou deixar ela só com aquilo que vai fazer ela sempre depender de mim. Levante a sua mão, meu irmão. Bora, banda. Vem, meu filho, vamos para cima. Levante a sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Assim diz o Senhor, receba a alegria do Senhor nessa noite. Receba, levante, eu estou profetizando, receba providência, provisão. Receba poder do alto, receba conhecimento que você precisa, receba a graça de Deus na sua vida nessa noite. Deus está tocando na tua estrutura. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou.